Vamos dar início de verdade na nossa reunião na manhã de hoje. E para harmonizar o nosso ambiente, eu vou ler uma página do livro Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que tem como título Fé. Mas antes eu vou apresentar aqui o nosso irmão Paulo Bahia, que é da Congregação Espírita Cristã. Ele hoje tem como tema o poder da fé. Está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a página de ambientação tem como título também a fé. É o item 40 desse livrinho Vinha de Luz. E é uma passagem de Jesus anotada por Marcos no seu capítulo 4, versículo 19. E nos fala assim: mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, que fica infrutífera. E Emmanuel nos esclarece: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Então, meus irmãos, depois dessa comunicação que nos leva à reflexão, eu convoco a todos a fecharmos nossos olhos e fazermos a nossa prece inicial da manhã de hoje. Agradecendo ao Pai, agradecendo a Jesus. Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui na manhã de hoje, onde viemos buscar um pouco mais de consolação, um pouco mais de entendimento sobre os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, que é a nossa maior inspiração. Muito obrigado, Mestre. Muito obrigado a essa falange de espírito benevolente que nos amam profundamente. Muito obrigado a Fabiano de Cristo, que está sempre de braços abertos, nos aguardando para nos auxiliar, nos amparar, nos consolar. Muito obrigado a toda essa falange de espíritos que nos pacificam, que nos fortalecem, para que possamos continuar nossa jornada enquanto encarnados, com paz, com tranquilidade, mas, acima de tudo, com humildade. Em nome de Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, damos então por iniciado nossa reunião da manhã desse domingo, na sua doce e bendita paz, Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, nosso
irmão Paulo Bahia, como foi informado, da Congregação Espírita Cristã, que tem como tema o poder da fé, né, que ele seja amparado e instruído pela espiritualidade amiga, para que a palavra nos chegue firme, de fácil entendimento, né, para que possa auxiliar a nos transformar. Fica à vontade. Bom dia a todos. Trago aqui a alegria de poder estar nessa manhã, junto com os nossos irmãos aqui desta casa, porque eu venho da Congregação Espírita Cristã. Essa casa aqui é o ninho que surge originário da Congregação Espírita Cristã, né, através do trabalho de João Maceió, e na qual eu gostaria de pedir a todos que fizesse a gentileza de, nas suas orações, mencionar, né, pedir a Deus pelo nosso querido João Maceió, para que ele possa se recuperar o quanto antes, porque nós precisamos muito dele conosco ainda, muito, muito, muito. Mas essa semana que vai se iniciar, nós vamos comemorar 168 anos da fundação do Espiritismo, que ocorreu através do Livro dos Espíritos, no seu lançamento, né, no dia 18 de abril de 1857. Então, a gente traz essa lembrança de que nada poderia estar acontecendo no dia de hoje se não tivesse esse acontecimento. E o que ocorre, eu vou ler aqui, um diálogo que ocorreu entre o livro e uma pessoa que começou a caracterizá-lo. Diz assim: o livro não é apenas uma coleção de folhas impressas ou mesmo escrita manualmente, onde apresenta obras literárias, históricas, científicas e etc. Essa característica científica, todos nós vemos muito claramente. No entanto, existe um poder essencial na composição do livro que vem desde a sua criação, seu objetivo e, por fim, para aquele que faz a leitura. Da interpretação do leitor, os sentimentos diversos se afloram conforme o entendimento relativo da pessoa que por ler o livro. Importante se diga que do livro pode-se extrair desde um sentimento ruim até um imperioso sentimento de amar, como ferramenta. O pior livro, para quem lê, será sempre bom, pois vai criar o hábito da leitura, e logo esse leitor irá buscar obras melhores. Aquele que já descobriu o poder do livro se instrumentará de conteúdos literários que fará do ser humano melhor. O livro, como base do conhecimento, é um repositório de conceitos, de definições várias, em que o leitor poderá viajar nas opiniões e nas verdades. E, por fim, fazer suas escolhas nas caminhadas da vida. O ditado é que aquele que lê sabe mais. E é verídico. Ao ler o livro Paulo e Estevão, da Lavra de Francisco Cândido Xavier, do seu início ao final, as emoções são as mais diversas, como medo, revolta, júbilo, fraternidade, amor. O conteúdo do conhecimento histórico em forma de romance é inigualável. Esse é apenas um pequeno exemplo. Portanto, o livro é nosso amigo desde sempre. Ele não é um conjunto de folhas perdidas. A impressão que tem é que esse amigo estático pensa, pois fala bem, mostra caminhos de saber e tem coesão e coerência para trazer ao homem novas possibilidades. Então, amigo, livro querido, receba o meu abraço e de todos aqueles que descobriram a sua essência. Um bom dia. Esse é um trabalho que Kardec deixou para a gente. Ele deixou os livros. E a gente não pode nunca deixar de mencionar que esse trabalho ele foi de fundamental importância, preparado pela divindade, preparados por Jesus para que hoje nós estivéssemos juntos aqui. Era só um lembrete disso de hoje. Mas quanto ao nosso estudo, nós vamos falar a respeito da fé, esse poder da fé. E se nós formos olhar todo o caminhar histórico da humanidade, houve sempre uma movimentação dessas energias, chamada confiança, né, para que as coisas pudessem serem realizadas, para que as coisas pudessem ser vivenciadas, né? Nós vamos verificar que a fé
dos deuses lá na Grécia, né? Aquele politeísmo e tudo, aquilo tudo ali ocorria, e de alguma forma era o que aqueles homens naquela oportunidade eles acreditavam, de que poderia acontecer alguma coisa baseado nessa confiança que eles possuíam. Então, o que acontece com isso? Acontece que a gente pode relatar com muita clareza e asseverar assim, que a fé é a confiança que nós temos, primeiro, como fé natural, como confiança natural em nós e em Deus. A fé, ela só vai conseguir movimentar e instrumentalizar a condição na espiritualidade a partir do momento em que nós tenhamos fé em nós. A partir do momento em que nós sairmos da incredulidade, sairmos da dúvida e adentrarmos num caminho da confiança, da determinação que aquilo vai acontecer. E é muito assim para nós que somos cristãos, e eu vou trazer depois a palavra de Jesus a respeito disso, que muitas das vezes a nossa incredulidade ela vai fazer com que nós tenhamos determinados problemas de não conseguirmos realizar aquilo que nós gostaríamos. Então nós vamos ver aqui no Evangelho, no item 1 do capítulo 19, nós vamos ver assim, quando ele veio ao encontro do povo, era Jesus, um homem se lhes aproximou, lançando de joelhos aos pés, e disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois cai muitas das vezes no fogo e muitas das vezes na água. Jesus diz: apresentei os discípulos, mas eles não puderam ver. Jesus respondeu: ó raça incrédula e depravada, até quando eu estarei conosco? Até quando vós sofrereis? E aí ele nos chama a atenção que nós somos cristãos. Naquela oportunidade ele quis dizer para os discípulos: eu vou morrer um dia e vocês vão ficar só. E para nós que somos cristãos e que somos médiums, ele está dizendo assim: faça o trabalho com a maior confiança possível, acredite porque você é capaz. Nós não podemos duvidar das nossas potencialidades com relação à nossa fé, à nossa vontade, a nossa confiança em nós e a confiança na espiritualidade. E a gente chama muita atenção, porque até nas orações que a gente temos visto, nós temos visto alguns companheiros falar, a gente vê assim, que nós possamos isso, que nós possamos aquilo, que nós queremos isso, mas que possamos isso. Não, não é que nós possamos, não. Nós podemos, nós somos. Jesus nos trouxe esse poder. Nós somos, nós podemos. Nós não podemos imaginar que possamos, porque possamos é dúvida. E dúvida na nossa fé é um caminho onde nós vamos desligar essa conexão que nós temos com Deus. Nós não podemos imaginar que o médium ele vai chegar numa mesa mediúnica e ele vai ficar na dúvida: será que ele que está falando comigo é um espírito? Não, ele tem que acreditar naquilo ali. E no momento em que ele acreditar, ele tem que apurar os seus sentidos numa condição de poder apurar da melhor forma possível aquela comunicação que está chegando para ele. Porque ele pode. Ele está ali a serviço do Cristo, ele é poderoso. Então ele pode, porque a fé dele é dele, a confiança dele, mas ele está com a fé também em Jesus ali no seu momento. E aí que nós vamos ver que essa fé natural, ela vem de longo tempo, mas ela faz parte nossa, é um atributo que nós temos dentro de nós. E basta que nós comecemos a utilizar essa energia, porque é alô? A fim de que a gente venha aturar, fazer com que essa
energia, ela venha funcionar de uma forma melhor. Ainda nos dias de hoje, nós vemos as pessoas chegarem para fazer a missa, né? Principalmente a missa de desencarnados. E aí fala assim, fulano, eu levei lá para o padre, para que o padre possa fazer a nossa missa da pessoa que desencarnou. Logicamente que a gente não faz aqui recriminação nenhuma à religião de ninguém, porque é uma coisa que a gente tem que respeitar a religião do próximo. Mas Kardec nos trouxe uma fé racional. E a gente observando essa fé racional, a gente vai ver que, por exemplo, o padre não conhecia aquele que morreu. O padre não sabia os hábitos daquele que morreu. O padre, ele não conhecia todo um processo histórico daquilo ali. E aí eu pergunto a vocês, vocês acham que essa missa, essa oração que ele vai fazer para essa pessoa, ela vai ter mais valor do que aquela mãe que o conheceu, que o amou profundamente? Ou daqueles parentes que, no fundo, ainda estão vivendo aquele momento de luto? Logicamente que não. Então, Kardec, quando ele traz para nós a questão da fé raciocinada, ele nos mostra um paradigma disso. A fé verdadeira só o é para aquele que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso aí foi Kardec que nos trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai nos colocar diante de uma condição em que cada um de nós podemos imaginar que a nossa fé, ela não pode ser uma fé imposta, ela não pode ser uma fé paga, ela não pode ser uma fé colocada na nossa vida pela indulgência de valores materiais, porque essa fé ela é imaterial. Essa fé é veículo vivo de energias positivas entre eu, diretamente, eu e Deus. Eu não posso crer que eu vou ter que precisar de um intermediário. E eu escuto muito isso. Eu tenho um trabalho, né, já de muitos, faz 7 anos, junto aos policiais do Rio de Janeiro aqui. E aí, quando eu vejo, às vezes, eles me ligarem assim na segunda-feira de manhã, porque esse trabalho é feito às segunda à noite, eles dizem assim, poxa, faz uma oração aqui para fulano de tal, assim, 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 assim. Eu falo, vou fazer. Mas você que conhece ele, tal hora, assim, assim, você vai fazer junto comigo. Porque eu não conheço essa pessoa. Eu não vou deixar de fazer a oração para quem quer que seja. Mas eu preciso de ter a certeza de que essas energias pedidas, elas vão chegar até o destinatário. Elas vão chegar até lá e que elas retornarão de alguma forma com algum benefício. Então, a fé, ela não pode ser simplesmente uma coisa que você vai chegar e vai imaginar que ela seja comprada. Não, não. A fé raciocinada, ela tem que ser referente a fatos, a visões concretas, ao conhecimento que você tem daquela condição sua. E eu acredito que eu vou conseguir. O fato é que eu, nesse exato momento aqui, eu estou vendo aqui os discípulos de Jesus, estou sabendo que os discípulos de Jesus estão ligados a Jesus e que as transformações, elas irão acontecer na vida daquele que está pedindo. Então, cada um de vocês aqui está vivendo nesse momento um mundo. E é um mundo de fé íntima para cada um de vocês. E cada um de vocês, nesse momento de fé íntima, vocês estão se ligando a algo que precisa receber a energia dessa fé e a Deus que ali se encontra, né? Nós vamos também entender que Pestalozzi, lá quando o Hippolyte Léon Denis Arrivai foi estudar, levado por sua mãe, Pestalozzi era um positivista. E formou Kardec
justamente em cima dessa condição positivista. E Kardec, com essa condição de ser positivista, né, ele vai nos colocar a uma condição que ele precisa, de alguma forma, trazer algo diferente, né? Ele vai ter que ter a filosofia com ele, a ciência e a religião. Eu até separei aqui alguma coisa aqui que vai nos iluminar. Porque ele, quando ele faz isso, Kardec, ele faz a filosofia que faz as perguntas, a ciência que desnuda os fatos e a religião que consola. Portanto, somos cristãos, originariamente cristãos, porque seguimos o Cristo, seguimos Jesus. E nessa condição, né, vocês vão ver que naquele período ali do século XIX, ocorria um fato onde o materialismo ele era completamente colocado acima das coisas da vida. Mas eles não eram positivistas, eles só eram materialistas. E surge Conte, né? Francisco Conde, um filósofo, que vai apresentar um processo progressista, positivista. E esse positivismo de Conte faz com que Kardec também comece a pensar como ele, porque Kardec ele era positivista. Kardec ele não suportava imaginar que poderia acontecer isso e aquilo. Ele tinha fé que se ele fosse atrás daquele objeto de estudo que ele fazia, ele iria conseguir as suas respostas. E se nós formos observar, a nossa bandeira do Brasil, ela tem um slogan positivista: ordem e progresso, que surge a partir do momento em que só haverá sucesso com trabalho. Nós não podemos imaginar nada que vai burlar as leis, porque tudo isso que nós vamos colocar é uma coisa que é preciso se entender. Nós hoje vivemos um momento em que as pessoas elas querem as coisas muito fáceis. Mas está lá na nossa bandeira que com ordem nós teremos progresso e com o pensamento anterior, que só teremos sucesso com o trabalho. E acreditando nesses itens que nós vamos ter, entendeu? Essa possibilidade de realizar tudo o que nós queremos, com a nossa vontade. Vontade verdadeira mesmo. Porque essa vontade, ela vai nos retirar da condição dos milagres, das predições, das condições que, muitas das vezes, as pessoas não sabem por que está acontecendo aquilo ali. A fé, ela é uma fé que ela nos traz a possibilidade para que nós pudéssemos realizar tudo quanto nós queremos. Imaginem vocês que, antigamente, quando não se sabia explicar o que estava acontecendo, tudo era milagre, tudo era fantástico, tudo era extraordinário. Albert Einstein, ele nos traz a clareza desses milagres, que muitas das vezes eles aconteciam por uma fé determinada ali, mas que não se sabia o princípio dessa fé. Então, Albert ele vai dizer o seguinte, que existem dois seres na face da terra. Um que acredita em milagre e o outro que não acredita em milagre. E ele dizia que entre esses dois seres, ele era aquele ser que acreditava em milagre. E aí questionaram ele, mas esse milagre
Ele não vai de encontro às leis naturais? Ele não derroga as leis de Deus? Aí ele diz, não é assim. O milagre na qual eu estou falando, e que se redunda em todos eles, é simplesmente um acontecimento, um fato, em que nós não conseguimos entender o seu funcionamento e o seu princípio. Então, esse milagre ele vai acontecer justamente em razão disso. Nós não conhecemos, nós não sabemos daquilo ali, mas o fato aconteceu. E o dia em que nós conseguirmos compreender quando o fato aconteceu, nós iremos deixar de chamar de milagre e iremos trazer as explicações naturais. E aí a gente traz um exemplo. Imagine vocês, no ano de 1857, surge um sujeito lá em Paris, com um telefone celular, falando e vendo a imagem num telefone celular. O que seria isso lá em Paris? Milagre, né? E nós imaginaríamos algo acontecendo dessa ordem lá? Isso seria um milagre. Isso seria a fé de alguém, mas nós vamos explicar. Que através da física quântica, através de todo esse processo que a ciência vem nos trazendo no decorrer do tempo, né? Nós vamos ter aí a nanotecnologia, nós vamos ter uma série de coisas, nós vamos ver a descoberta dos neutrinos, a descoberta dos átomos, né? A descoberta dos Higgs, né, do Peter Higgs, que desencarnou agora em 1999, nós vamos verificar que tudo vem num determinado tempo. Assim como Jesus asseverou que ele mandaria o Consolador prometido para nos relembrar daquilo que nós havíamos esquecidos e também nos mostrar coisas novas que nós ainda não sabemos. Então, é importante que cada um de nós comece a entender que poderão acontecer milagres nos seus lares, nas suas instituições, mas que esses milagres, eles só são chamados de milagre, do extraordinário, do maravilhoso, porque ainda nós não conseguimos entender o funcionamento, o princípio do funcionamento dessa coisa. E aí, por nós não entendermos o princípio do funcionamento dessa coisa, nós ainda ficamos imaginando o que é mirabolante, o que é extraordinário. Mas nada é o acaso, nada foge às leis de Deus. Tudo tem um tempo certo de surgimento das coisas. Nós vamos perceber que em todos os tempos da humanidade surgiram correções daquilo que muitas das vezes se dizia como milagre, e surgiam sempre fatos novos que muitas das vezes também não se explicavam. Era importante, né, que nós estivéssemos, né, voltados para ter uma fé vigorosa. A fé nossa, aliás, eu vou usar bem clara essa palavra, a nossa fé, ela tem que ser vigorosa. Cada um de nós que adentrarmos nesse sentido, nas instituições religiosas, na nossa casa, a gente tem que começar a formular essa fé. Nós precisamos bater ela como se fosse uma grande batida de bolo, porque nós precisamos fazer essa fé crescer. Eu estou fazendo isso por analogia, mas todas as vezes que nós pudermos movimentar essa fé, com um ato, com um olhar de fé, nós precisamos imaginar que essa fé, ela precisa ser movimentada, ela precisa ser instrumentalizada por nós primeiro. Porque se eu não me instrumentalizar para tentar atingir ápices melhores, eu não vou conseguir.
existe um livro chamado A Segunda Morte, do Ranieri, que é um livro assim, muito contestado, mas a gente vê coisas ali muito verdadeiras. Demócrito, pai da democracia, Platão, Sócrates, eles já se encontravam num outro nível espiritual lá. E eles nos contam que havia algumas preces que não conseguiam passar de um determinado passo da pirosfera, onde eles já se encontravam, porque elas ficavam agarradas em verdadeiros charcos, como se fossem graxas. Ela não conseguia passar. E quando se perguntaram por que essa oração, essa vontade, ela não conseguia chegar até os destinatários dela, um deles respondeu, eu não me recordo se foi Sócrates, que aquele foi um pedido simples. Foi um pedido simples. E ele não tinha a força de poder ultrapassar aquele charco ali. E aí perguntaram, e os outros que conseguem ultrapassar? O que acontece com isso? E aí, Sócrates vai responder. Todos esses que ultrapassaram isso aqui, foram pedidos de quem amava. Eram mães, eram pais, eram irmãos. Então, eles arrombavam aquela parte onde a graxa tomou conta ali, e ela se colocava como se fosse um lençol freático, impedindo que se passasse aquilo ali, né? Então, nós vamos ver que o sentido da fé é a vontade vigorosa que nós temos para poder fazer o bem. Porque tem muita gente que imagina que vai conseguir e que também não vai estar a ponto de realizar aquilo ali. E é bom a gente lembrar de Jesus. Jesus, quando alguém se aproximava para ele, para pedir uma cura, a primeira pergunta que Jesus fazia era a seguinte: você crê que eu vou poder te curar? E aí, sim, o Senhor. E aí, muitas das vezes, ele fazia a segunda pergunta: tu queres que te cure? Porque muitas das vezes a pessoa pede para que seja curado, e muitas das vezes ele não vai ser curado. E a gente tem um exemplo, né, do paralítico de Betsaida, que se encontrava ali já há 28 anos esperando que as águas se movessem, né, naquele poço, para que ele estivesse e fosse curado. E aí Jesus, um dia chega ali, ele se aproxima e vê as águas se movendo, e se joga ali e se cura. E ele vai a Jesus falar com Jesus: Senhor, eu estou aqui há 28 anos, e até então eu não me curei. Mas como o Senhor está hoje aqui, eu me curarei. E Jesus pergunta: você crês que estás curado? Sim. Então levante e anda. Pois bem, se nós formos reparar no decorrer desses 28 anos que esse nosso irmão querido estava ali nas proximidades do poço, ele não queria se curar. Ele não tinha a fé para se curar, porque ele estava o tempo todo distante do poço. Ele ficava olhando de longe. E as outras pessoas que estavam mais próximas só curava de um em um. Quando via a água se mover sozinha, se jogava ali. E Joana de Ângeles vai explicar para nós que se ele quisesse de fato ter sido curado, ele teria estado ali à borda daquele poço, para que pudesse ser curado.
Mas, no entanto, ele não queria ser curado. Ele queria estar ali, assumindo aquelas experiências daqueles que passavam ali, vendo, mas ele ficava distante. Então, quando Jesus pergunta, tu crê que eu te curarei? É preciso que cada um de nós venhamos entender que os nossos problemas, eles vão estar relacionados a nossa condição de recepção para que essa cura se processe. Se nós formos observar, nesse momento de passagem aqui do Evangelho, no primeiro item, nós vamos ver quando Jesus chama eles de raça incrédula e diz que, se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles teriam removido pelo menos aquelas montanhas. Jesus vai falar para nós que nós carregamos lixos conosco dentro do nosso coração. E que nós precisamos remover tudo isso. Nós precisamos sair dessa condição e tirar a mágoa, tirar o ódio, tirar a falta do perdão, colocar dentro dele valores que precisam ser colocados para que a gente possa reviver. Existe uma teoria da escada. Eu não sei se eu já falei isso aqui para vocês. Mas a teoria da escada é o seguinte: o homem, no decorrer das suas vidas, lá ancestralmente falando, ele tinha que prover a sua prole com a manutenção do alimento e também, fazer a reestruturação da espécie com a sua multiplicação. E com isso, com essas duas fases que ele trabalhava, ele se preocupou o tempo todo em juntar tudo que ele tinha, tudo que ele podia, porque ele não tinha geladeira, ele não tinha uma série de acessórios que nós temos hoje. Então, tudo que ele poderia, as mulheres que ele tinha, ele poderia ter 15, 20 mulheres, porque ele tinha que, de alguma forma, reproduzir a espécie. Então, ele foi juntando aquilo tudo. Só que chegou num determinado momento em que ele vai precisar subir uma escada. E ele precisa descer a escada do outro lado. E como é que ele vai carregar isso tudo que ele pegou para subir a escada? A escada, ela começa a estar no mundo de provas e expiações. Então, no mundo de provas e expiações, aquilo que era paixão anteriormente, aquilo que fazia com que ele se esforçasse a ponto de realizar todas as suas condições, ele tinha que deixar para trás, porque ele não ia conseguir subir a escada com aquele peso todo. E essa escada que ele precisava subir é a escada da vida nossa. A escada não da vida material, mas a escada da vida espiritual. Então ele teve que deixar para trás, os saqueamentos. Ele teve que deixar de lado, ele tem que deixar de lado a parte da sexolatria. Ele tem que deixar de lado o que pesava muito para ele, o materialismo. Ele teve que subir essa escada, deixando tudo para trás. Tudo. E ele só podia subir a escada para alcançar patamares longos no momento em que ele se desfizesse de todo esse peso. Quem era esse homem que estava tentando subir a escada com todo esse peso? Somos nós. A gente tenta subir com tudo ainda que a gente carrega, só que nós não vamos conseguir. Nós temos que começar a deixar isso tudo para trás. E nós temos que ter a fé que no momento em que nós deixarmos esse peso todo para trás, Jesus vai estar nos esperando para nos prover das necessidades que nós temos. Então não adianta o nosso apego às questões materiais se nós queremos servir a Deus, se nós queremos buscar Jesus.
Nós temos que deixar tudo isso para trás e acreditar que no último degrau da escada, quem está nos esperando é Jesus, para que a gente, de alguma forma, possa descer algum dia, mas já sem peso, e deixar não mais as coisas materiais que nós deixamos para trás num outro mundo, mas nós deixarmos os ensinamentos do Cristo, distribuindo ele para a humanidade inteira. Então, é preciso que a gente comece a imaginar que a fé vigorosa, ela é uma questão de saúde. Uma questão de saúde. O que é a depressão? A depressão é aquilo que joga para baixo. Mas se nós tivéssemos fé em começar a descobrir o que é a depressão, que é no latim é depressere, nós vamos descobrir que é aquilo que joga para baixo, mas que nós precisamos entender que a gente também pode jogar para cima. Nós temos uma explosão hormonal o tempo todo em nós. E, na verdade, nós vamos descobrir que a nossa felicidade, ela gira em torno, dos hormônios, como a noradrenalina, a dopamina e a serotonina, e outros 64 itens de hormônios que nós iremos produzir. Se nós pudermos utilizar a possibilidade de produzir esses hormônios, está tudo bem. Mas nós começamos a produzir o estrogênio, o T4, são hormônios que vão nos fazer mal. E os neuropeptídeos que nós possuímos em cada um de nós, que fazem parte desse conjunto hormonal, eles vão, de alguma forma, parar essa ligação quando nós não conseguimos ter isso aí, porque entramos em depressão. Então, é preciso que a gente entenda que a serotonina que nós não temos no nosso corpo, a dopamina, a noradrenalina, elas são as causadoras da nossa depressão, se tratando fisicamente. E a nossa fé vai fazer com que ela venha a funcionar de uma forma melhor, porque nós precisamos tirar os lixos de nós e nos ligarmos a Deus, com uma fé vigorosa, com muito amor, com o perdão que muitas das vezes nós não temos condições de fazer com que ele venha a funcionar para a nossa vida, em troca da vida do outro, que nós acreditamos que nos faz muito mal. Mas se nós imaginarmos que ainda que nós venhamos sofrer um mal muito grande, nós não somos vítimas, porque o mal só vai chegar a nós se nós não formos devedores das leis divinas. Na medida em que nós devemos a lei divina e o mal chega até nós, ele vai ter o efeito. O mal vai ter o efeito em nós, porque nós, na verdade, nós somos algozes do passado que estamos, de alguma forma, através da lei de causa e efeito, recolhendo os pagamentos que precisamos fazer para que possamos seguir a nossa vida. Então, a fé, ela vai fazer com que esses momentos de dores, de sofrimento, de lágrimas, eles diminuam essa ação do sofrimento que para muitos que vêm aí é uma coisa absurda, mas para aquela pessoa ali ela está intimamente muito feliz, porque ela sabe que ela está de alguma forma retribuindo aquilo que ela tirou de alguém. E tem uma passagem do Chico assim muito engraçada, porque o Chico, ao contrário do que as pessoas pensam, o Chico era uma pessoa muito feliz, um homem muito engraçado. E ele foi reclamar, um rapaz foi reclamar com ele que tinha sido roubado, que levaram tudo dele, e que por isso ele não poderia, de alguma forma, cooperar naquele dia com o Chico.
E aí, quando ele esperou que o Chico fosse falar alguma coisa para ele, o Chico vira para ele e fala assim: poxa, meu amigo, é tão bom devolver aquilo que nós pegamos dos outros, né? Porque o Chico já tinha visto que em uma existência anterior, ele já tinha pego aquilo de alguém. Então, o que é que as pessoas imaginam, né? Quando, por exemplo, eu conheci uma senhora chamada Arina e o Dinho, já são os dois desencarnados. E aí a gente assim, até desconfia alguma coisa, porque a dona Arina, o esposo dela, ele desencarnou por suicídio. E esse menino que, do nada, ela resolveu adotar, porque ela já era uma senhora, ele era completamente problemático, né, do cérebro. A única coisa que eu me recordo assim, que se faziam com ele para testar ele, é pegava e botava o jornal para ele ler. E aí virava o jornal de cabeça para baixo, ele ficava revoltado, porque ele pegava e ele virava o jornal. Mas essa mulher, ela tinha que levar ele para o hospital, ela tinha que ir para isso, tinha para aquilo, aquilo outro, e ela estava sempre sorrindo. Sempre sorrindo. E ela dizia: esse aqui é o meu amor, o Dinho é o meu amor, o Dinho é o meu carinho. Para nós que olhávamos de fora, falava assim: nossa Senhora, essa mulher, ela está num estado que ela deve sofrer muito. Aí ela dizia para mim: cuidar do meu filho é um prazer, cuidar do meu filho é uma glória que eu tenho. Ela sabia que no íntimo dela, ou por missão, ou de alguma forma devolvendo à natureza aquilo que porventura ela poderia ter feito, que era aquilo ali que trazia uma satisfação muito grande para ela. Então, até às 10, né? Até às 10 horas, eu vou encerrar aqui. Então, isso aí é o que a gente precisa observar quando falamos que a natureza, ela não dá saltos. E nós precisamos entender que a gente tem que interagir com a natureza, com os valores que se tem. No outro caso, uma mulher chega e diz assim: ó, eu quero reclamar com o senhor Chico sobre meu marido. Ah, meu marido é o quê? Não, meu marido, ele é ateu. Mas ele é um bom marido? É um bom marido. É um bom pai? Bom pai. Bom trabalhador? Bom. Mas qual é o teu problema que ele tem? Não, ele não é espírita. Falou, ele não precisa do espiritismo. Ele já é bom, tá? Então, eu deixo aqui para vocês aqui, porque quando toda manhã a gente muitas das vezes pede a Deus para que as coisas venham a acontecer, né? Abrindo amanhã. E eu trouxe aqui a oração do alvorecer, que diz assim: Senhor, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida. Eu gostaria de ser uma Via Láctea de estrela, para que a noite na terra fosse mais bela. Mas minha pequenez, eu te digo desta vez, já que eu não posso ser a central de um astro, deixe-me ser um pirilampo na noite escura para iluminar aquele que anda na solidão. Eu gostaria de ser como a chuva generosa, porosa, que caindo sobre a terra reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu quero te pedir para ser um copo com água fria, matando a sede quem anda na desesperação. Eu gostaria de ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra, mas a pobreza que a minha alma encerra. Se não pode ser um jardim, deixa-me ser uma rosa solitária na fenda da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Senhor, eu gostaria de ser um trigal maduro para repletar de pão a mesa da humanidade, mas na minha fragilidade, se eu não conseguir, deixe-me ser um grão que, caindo no chão, se multiplique em 1 milhão e enriqueça a humanidade com a bênção do pão. Eu gostaria de ser a montanha altaneira, de onde se estivesse a visão da terra inteira. Mas, como pobre eu sou, nunca poderei ser. Então, deixa-me ser uma terra e uma pedra pavimentada, por onde os heróis marcham na direção
da multidão. Eu gostaria de ser um pomar de frutos maduros para mostrar a fome na humanidade e retirá-la. Mas se assim não for, deixe-me ser uma árvore desgalhada, projetando sombra na estrada. E aí, quando alguém passar de mansinho, eu direi: olá, eu sou teu amigo, sou teu irmão, vem comigo. Lado a lado, eu poderei gritar com esse irmão: Senhor, eu gostaria de ser um esteta, um artista, um orador, para falar da beleza do seu evangelho. Mas como sou tão pobre, falta a minha magia, a arte, a candura. Então, deixa-me pelo menos dizer: muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Muito obrigado, Senhor, por cada um de vocês e as suas vidas, nas suas famílias. Obrigado. Nós agradecemos bastante ao nosso irmão, né, que trouxe a palavra fácil de entendimento sobre essa ferramenta que é a fé, a ferramenta que nos impulsiona para a frente, né, para que possamos continuar a nossa jornada com essa confiança em Jesus. Tem o Espírito Carmen Sinira, através do nosso querido Chico Xavier, tem um poema que eu vou citar só um pedacinho, um finalzinho, que ela diz o seguinte: a fé sem Jesus é uma flor com 1000 espinhos, mas a fé com Jesus é um espinho com 1000 flores. Entendeu? Então, que possamos ter essa confiança em Jesus, porque Jesus é a nossa maior inspiração. E tem um trecho do Evangelho que ele fala: não vos turbe o vosso coração, tenha confiança no Pai, tenha. Então, é isso que Jesus espera de nós, confiança, para que possamos continuar a nossa jornada com muita paz, com tranquilidade e muita humildade. Faremos, então, agora uma breve prece de encerramento da primeira parte da nossa reunião da manhã de hoje, agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, e essa falange de espíritos benevolentes aqui presentes, que nos intuem, que nos pacificam, que nos harmonizam, que nos esclarecem, que nos consolam. Muito obrigado, Mestre. Muito obrigado, Fabiano de Cristo, por toda essa luz derramada nessa primeira parte da nossa reunião de manhã de hoje. Fica conosco, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.